Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de legislação da ADEMA aqui no canal dos concurseiros. A gente vai para a última legislação aqui do nosso curso de legislação da ADEMA e é justamente a lei de criação da ADEMA. Olha só, a gente está diante aqui de uma lei de 1978. É a lei 2181 de 12 de outubro de 1978. E essa lei, pessoal, ela cria a administração estadual do meio ambiente. É uma lei que autoriza a criação da ADEMA. Tá certo assim? Meus amigos, a lei de 12 de outubro de 1978 autoriza o Poder Executivo a criar a ADEMA sob a forma de autarquia estadual e dá outras providências. Eu vou já direto aqui na câmera 3 para só tentar lembrar a vocês que as autarquias estaduais, elas são criadas pelo Poder Executivo estadual. Só que antes precisa de uma autorização legislativa. É verdade. Precisa de uma autorização da lei para que o Poder Executivo possa criar a autarquia. Não há possibilidade de o Poder Executivo criar uma autarquia sem autorização legal. Então, por isso que essa lei é a lei que autoriza a criação da autarquia chamada ADEMA. Tá bom assim, pessoal? A Administração Estadual do Meio Ambiente. Beleza? Tranquilo? Podemos? Então vamos embora. A Administração Estadual do Meio Ambiente, a ADEMA, vamos falar sobre a instituição, o regime e o foro. É o comecinho dessa legislação. Então vamos lá. Fica criada sob a forma de autarquia a Administração Estadual do Meio Ambiente, vinculada à Secretaria de Saúde Pública. Reparem que em 1978, a vinculação da ADEMA era a Secretaria de Saúde Pública. Hoje, em 2019, a vinculação da ADEMA é a Secretaria de Meio Ambiente. A Administração Estadual do Meio Ambiente, a ADEMA, ela se regerá pela legislação federal pertinente, por esta lei e por um regimento aprovado por um decreto do governador. Então, legislação federal, esta lei que nós estamos estudando e ainda um decreto do governador do estado, tá certo? Pessoal, a ADEMA gozará de autonomia administrativa, patrimonial e financeira. É uma autarquia, é óbvio que ela tem autonomia patrimonial, ela tem o patrimônio dela próprio, não se confunde com o patrimônio do Estado. Ela tem autonomia administrativa, ela se autogerencia, tá? E ela tem autonomia financeira, o dinheiro dela é dela, ela não recebe, ela não gasta o dinheiro de ninguém, tá certo? Não mistura o dinheiro dela com ninguém. Muito bem, e faz com o dinheiro que ela bem entender. A ADEMA, ela tem personalidade jurídica de direito público e, obviamente, a sigla é ADEMA, da Administração Estadual do Meio Ambiente, tá bom? A ADEMA tem sede e foro na cidade de Aracaju, aqui em Sergipe, com jurisdição em todo o território nacional. Com jurisdição em todo o território do Estado. Em todo o território do Estado. A ADEMA só está na circunscrição do Estado de Sergipe. Eu falei nacional, mas não, é todo o território do Estado, tá certo assim? Muito bem, pessoal, muito bem. Bom, a ADEMA terá como objetivo promover, obviamente, a preservação do meio ambiente, da fauna, da flora e do uso racional de recursos hídricos, assim como a proteção dos ecossistemas naturais, assim como a proteção de ecossistemas naturais. Beleza, turma? Para atingir os objetivos que eu acabei de mencionar, far-se-ão as necessárias adaptações às peculiaridades locais das diretrizes que informam a política nacional do meio ambiente. Muito bem. Meus amigos, compete à ADEMA. Quais são as competências que a ADEMA ganhou ou recebeu já na lei de criação, na lei que autorizou a sua criação? É lógico que nós vimos as competências da ADEMA lá na lei da estruturação da ADEMA, mas aqui na lei que traz a criação da ADEMA, a gente veio ver o seguinte, ó. Acompanhar as transformações do meio ambiente através de técnicas adequadas, identificando as ocorrências e sugerindo medidas próprias
no sentido de fazer face às alterações ecológicas. Reparem que nós estamos aqui no ano de 1978. O linguajar, a preocupação com as questões ambientais era diferente das questões das preocupações atuais, né? O impacto do homem sobre o meio ambiente era muito, vamos dizer assim, menor do que em dias atuais. Então, assim, os termos dessa legislação são os termos mais brandos, né? Tipo, assessorar órgãos e entidades incumbidas na conservação do meio ambiente, tendo em vista o uso racional de recursos naturais. Ainda como atribuição da ADEMA, promover a elaboração e estabelecimento de normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente, em especial dos recursos hídricos, a fim de assegurar o bem-estar das populações e o seu desenvolvimento econômico e social. Além disso, realizar diretamente ou colaborar com órgãos especializados no controle e fiscalização das normas e padrões previamente estabelecidos. Ainda tem mais. Promover em todos os níveis a formação, o treinamento de técnicos e especialistas em assuntos relativos à preservação ambiental e também cooperar com órgãos especializados na preservação de espécies animais, de espécies vegetais, ameaçados de extinção e na manutenção do seu estoque de material genético, além de manter atualizada a relação de agentes poluidores e substâncias nocivas, nós já vimos isso lá na nossa outra legislação, promover intensamente através de programas em escala estadual a divulgação do uso adequado de recursos naturais referentes à conservação do meio ambiente, instalar e manter refúgios ecológicos, parques estaduais, olha que interessante a função da ADEMA que é trazida aqui, e exercer a fiscalização necessária ao cumprimento dessa lei e demais normas dela decorrentes de resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, bem como da legislação federal permanente e todas as leis e regulamentos que envolvam questões ambientais. Tá beleza? Tranquilo? Muito bem, pessoal. No exercício da atuação estabelecida no item anterior, dessa fiscalização da legislação, a ADEMA vai fiscalizar as fontes poluidoras existentes e as que se instalarem no estado de Sergipe. E deve, para tanto, exigir a apresentação de projetos de controle de poluição para fontes pertinentes a novos empreendimentos, bem como para fontes já instaladas. Exigir e expedir licença de localização, operação e funcionamento para construção, instalação, ampliação e ou funcionamento de empreendimentos de qualquer natureza que utilizem recursos ambientais e que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como capazes de causar degradação ambiental. A ADEMA vai aplicar penalidades pecuniárias ou não, segundo o disposto nessa lei e demais normas decorrentes, obedecendo sempre às resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e às disposições da legislação federal pertinente e também dos outros diplomas legais. Muitas informações, não é? Muitas informações dessa competência, mas não se preocupa, não é para memorizar, tá? Vocês não vão precisar memorizar isso. Muito bem. Pessoal, as penalidades aqui se referem ao item 3 do inciso 11 desse artigo, inciso 3, inciso 11, aqui, ó, desse artigo, tá aqui as penalidades, são as definidas nessa lei, na legislação federal que rege a matéria, obedecidas à forma e os critérios fixados pelo Conselho Estadual de Controle do Meio Ambiente também, tá beleza? As infrações serão apuradas mediante a abertura de competente processo administrativo, asseguradas a ampla defesa na forma da Constituição e de acordo com o procedimento a ser fixado em regulamento. Muito bom, muito bom, muito bom. Patrimônio e receita da ADEMA. Como é que a gente vai conversar sobre o patrimônio e a receita da ADEMA? Pessoal, vamos comigo para cá, ó. Falar um pouquinho sobre patrimônio e receita da ADEMA. O patrimônio e a receita da ADEMA serão constituídos pelo seguinte, ó. Pelos bens móveis administrados e utilizados pela Secretaria Executiva do Conselho Executivo de Controle de Poluição, ouvindo o Conselho Deliberativo do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe,
bens móveis administrados ou utilizados por essa secretaria passam para a ADEMA, a Secretaria Executiva do Conselho Executivo de Controle de Poluição. Na época, os bens móveis dessa secretaria passaram para a ADEMA. Dotações orçamentárias e subvenções da União, dos estados e dos municípios, do estado e dos municípios. Dotações de autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais pessoas físicas ou jurídicas. Rendas eventuais, inclusive as resultantes de prestações de serviço. A ADEMA presta serviços, nós já vimos isso aqui em nosso curso. Arrecadação de fundos especiais que proporcionem recursos financeiros para o funcionamento dessa autarquia. Multas e alvarás cobrados às indústrias, estabelecimentos e outras unidades. Além de doações, legados e contribuições e de outras receitas. Isso vai compor as receitas e o patrimônio da ADEMA, tá certo assim? Os bens, rendas e serviços da ADEMA são isentos de tributos estaduais. Não há tributação sobre bens, rendas e serviços da ADEMA. Os bens que eu estou falando aqui serão incorporados ao patrimônio da ADEMA pelo valor do que vier a ser estimado por comissão de servidores estaduais designadas por ato do governador. Na realidade, os bens de que trata o item 1 é esse item aqui, ó. Esses bens da Secretaria Executiva do Conselho Executivo de Controle de Poluição, esses bens, vamos voltar para cá, ó. Esses bens serão incorporados ao patrimônio da ADEMA pelo valor que vier a ser estimado por uma comissão de servidores estaduais designada por ato do governador para esse fim. Tá bom assim? Meus amigos, são órgãos da ADEMA, o Conselho Estadual de Controle de Meio Ambiente e a Secretaria Executiva. É claro que essa legislação já foi alterada pela lei que trata da estrutura da ADEMA. Então, de acordo com essa legislação de 1978, a estruturação dos órgãos da ADEMA era esse. Mas vocês sabem que a configuração já mudou. O regimento poderá instituir na estrutura técnico-administrativa da ADEMA outros órgãos necessários ao desempenho de suas atividades. A gente já falou sobre isso, tá? Muito bom. O Conselho Estadual de Controle de Meio Ambiente, ele vai ser composto por 14 conselheiros efetivos. Então eu vou ter um Conselho Estadual de Controle de Meio Ambiente com 14 membros. Vamos ver essa composição como é que se dá? Dos conselheiros efetivos, 12 serão indicados pelos seguintes órgãos ou entidades. Então, dos 14, 12 vem assim, ó. Um pela Secretaria de Educação, um representante da Secretaria de Agricultura, um representante da Secretaria de Saúde, um representante da Secretaria de Obras Públicas. 4 até agora, não é? Vamos embora. Um representante do Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Estado de Sergipe, um representante do MP, do Ministério Público, um do Poder Legislativo, um da Universidade Federal de Sergipe, ainda outro da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, outro da OAB, um representante de entidades ambientalistas não governamentais e um representante da Administração Estadual do Meio Ambiente, da ADEMA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais 4 no primeiro slide formam 12. Dos 14 do Conselho Estadual do Controle do Meio Ambiente, 12 são nomeados ou indicados dessa maneira. Representam essas figuras e um representante da ADEMA está lá, ó. Tá vendo aí? Pessoal, o Conselho conta ainda com 2 conselheiros de livre escolha do governador do Estado. Livre escolha do governador do Estado, 2 pessoas de reconhecida capacidade científica em questões ambientais. Tá beleza? Bom, poderão fazer ainda parte desse conselho até 5 conselheiros, né, pessoal? Indicados pelos membros efetivos do mesmo, na qualidade de conselheiros convidados, escolhidos entre pessoas identificadas com a causa ambiental ou integrantes de órgãos federais, estaduais e municipais ou privados, cuja atuação
ou atividade se enquadre dentro da finalidade do atual Conselho. Significa dizer que nós podemos ter, além dos 14, mais 5 conselheiros extras, tá bom assim, pessoal? O Conselho será presidido pelo secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, como representante da respectiva Secretaria do Estado. Tá beleza? Tranquilo? Pessoal, os conselheiros indicados de acordo com o parágrafo 2º, aqueles 5 a mais, exercerão o mandato pelo prazo de 2 anos, permitida a recondução e terão direito a voto. Os conselheiros convidados, essa regrinha dos 2 anos, são os conselheiros titulares, né? Os conselheiros convidados exercerão o mandato pelo prazo fixado pelo Conselho na resolução que designar, não podendo ultrapassar o limite de 2 anos, sendo permitida uma recondução e esses 5 a mais não terão direito a voto, né? Esses 5 a mais não terão direito a voto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então pronto. É assim que a gente vai encerrar a primeira parte da nossa aula de lei de criação da ADEMA, tá certo assim? Eu encontro vocês no nosso próximo vídeo, que começa já já, é só você tocar no play aí. Grande abraço, até mais.